Então vamos nessa. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem preocupado muita gente no mundo dos investimentos, que é a queda acentuada dos fundos imobiliários, a queda no valor das cotas dos fundos imobiliários. E nós vamos tentar responder se com a alta da taxa básica de juros ainda vale a pena investir em fundos imobiliários. Mas antes de mais nada, você já sabe, se você não está inscrito no canal ainda, aproveita para se inscrever agora, apertando o sininho para acionar todas as notificações e não perder nenhum vídeo novo que sai toda semana. E já me diga nos comentários, você investe em fundos imobiliários? Se nós analisarmos o gráfico do IFIX, nós vamos ver que o índice teve só em 2024 uma queda de quase 6%. E só no último mês essa queda já é de 2,5%. Mas o que é o IFIX? O IFIX ele é um índice que simula o retorno médio dos principais fundos imobiliários que fazem parte da B3, que é a Bolsa de Valores brasileira. Alguns fundos valorizam, outros fundos desvalorizam, e o IFIX representa a média entre a valorização de uns e a desvalorização de outros. Todos os fundos imobiliários fazem parte do IFIX? Não, apenas os mais relevantes, aqueles com maior taxa de negociação, com maiores portfólios, etc. Então é preciso passar por um crivo da B3 para que o FII possa fazer parte desse índice. E a pergunta que fica é a seguinte: por que os fundos imobiliários estão caindo tanto? Será que isso se torna uma oportunidade de compra? Ou será que é uma armadilha? Devo vender os fundos imobiliários que eu tenho? Devo comprar mais? Para nós tentarmos entender o momento dos FIIs, o momento atual dos fundos imobiliários, nós vamos dividir esse vídeo em três partes. Na primeira parte, nós vamos tentar entender os motivos que estão levando os fundos imobiliários a terem essa queda tão grande. Na segunda parte, nós vamos analisar, verificar se os fundos imobiliários estão realmente baratos ou se eles ainda estão caros, se é oportunidade ou se não é oportunidade. E na terceira parte, eu vou dizer para vocês o que geralmente eu costumo fazer em momentos como esse, em momentos de crise, em momentos em que o valor das cotas costuma cair bastante. O que levou os fundos imobiliários a estarem caindo muito esse ano são dois fatores. O primeiro é a alta da taxa de juros, não necessariamente o aumento da taxa Selic, que começou o ano em 11,25%, caiu em maio para 10,5%, mas voltou a subir em setembro para 10,75%, e hoje, quando eu gravo esse vídeo, o Copom aumentou essa taxa para 11,25%. E a expectativa do mercado é que essa taxa ainda suba mais, podendo chegar ao ano que vem a mais de 13% ao ano. Mas o que realmente impulsionou a queda dos fundos imobiliários foi o aumento dos juros futuros, que são os juros de longo prazo. Por exemplo, o Tesouro IPCA mais 2035, que está hoje em IPCA mais 6,64%, e o IPCA mais 2045, que está hoje em IPCA mais 6,7%. O aumento da taxa Selic, que é os juros de curto prazo, e o aumento da taxa de juros de longo prazo, tem causado quedas no valor das cotas de fundos imobiliários. Isso porque esse aumento acaba tornando a renda fixa muito mais atrativa nesse momento, o que leva muitos investidores a migrarem da renda variável para a renda fixa. Com a Selic mais alta, significa que títulos de renda fixa como CDBs, Tesouro Direto, entre outros, tendem a oferecer rendimentos melhores com menos riscos do que os ativos de renda variável, como as ações e os fundos imobiliários. Então, isso acaba atraindo muitos investidores para a renda fixa. Investidores novos e investidores que possuíam cotas de fundos imobiliários, que acabam vendendo suas cotas para investir na renda fixa, reduzindo assim a demanda por fundos imobiliários, fazendo com que o valor das cotas dos fundos imobiliários caia. E o aumento da taxa Selic, que é a taxa de juros de curto prazo, ela está relacionada à tentativa do Copom de reduzir a inflação no Brasil, que hoje fechou setembro em 4,42%. Ela teve até uma pequena queda ali entre março e abril, mas voltou a subir. E a expectativa do Banco Central é de que a inflação fechasse 2024 e depois fechasse 2025 com uma taxa de 3%, com uma pequena variação de 1,5 pontos para cima ou 1,5 para baixo. Isso significa que atualmente nós estamos um pouquinho abaixo do teto máximo estabelecido pelo Banco Central, mas estamos longe dos 3%, que é o que ele esperava inicialmente. Só que o aumento da taxa Selic nesse momento não faz com que a inflação comece a recuar imediatamente. Não é assim que funciona. Aumentamos a taxa de juros
e aí a inflação começa a recuar. Isso leva um tempo. Então espera-se que a inflação comece a recuar entre 2025 e 2026, porque isso leva um tempo para surtir efeito nos gastos dos brasileiros. E a taxa de juros alta, ela acaba esfriando a economia, que é exatamente o que o governo quer, para que a inflação possa recuar. Só que isso pode afetar a ocupação e os aluguéis de imóveis comerciais, o que acaba impactando os fundos imobiliários, gerando mais um motivo para que as cotas desses fundos, principalmente os fundos de tijolos, caiam. O segundo fator que acabou levando à queda dos fundos imobiliários, que na verdade acaba levando ao primeiro fator, ou seja, o aumento da taxa Selic e o aumento da taxa de juros futuros, é consequência do risco fiscal que nós temos aqui no Brasil. E o risco fiscal nada mais é do que a possibilidade de que eventos possam afetar as contas públicas, comprometendo os resultados fiscais. É um desequilíbrio entre as receitas e as despesas do governo. E isso gera preocupação no mercado. A preocupação de que o governo não consiga honrar as suas obrigações financeiras. Mas por que essa preocupação? Exatamente por causa disso. O que nós temos visto ultimamente é um recorde atrás do outro em termos de arrecadação de impostos, aumentando mês a mês. Tanto que, em setembro, o Brasil arrecadou 203 bilhões de reais em impostos. Essa alta na arrecadação de impostos deveria fazer qualquer governo ficar feliz, porque é mais dinheiro para realizar as obras que precisam ser feitas, mais dinheiro para a saúde, mais dinheiro para educação, moradia, segurança, etc. Certo? No nosso caso está errado, pois mesmo com um aumento na arrecadação de impostos, o que a gente tem visto é um aumento muito maior dos gastos públicos. Tanto que o déficit de janeiro até agosto atingiu a marca de 100 bilhões de reais, ou seja, o governo gastou muito mais do que ele arrecadou. E é um panorama que parece não ter mudança no curto prazo, já que o governo atual gasta muito mais do que ele deveria. E se você gasta mais do que você arrecada, a conta não fecha. E pior, o governo aumenta a arrecadação, mas ele aumenta também os gastos, e isso muito acima da arrecadação. E isso é ou não é um motivo para gerar preocupação no mercado de investimentos? Bem, nós sabemos que a alta da taxa Selic ela é um ajuste para tentar manter a inflação no patamar requerido pelo Banco Central. E nós sabemos que esse ajuste acabou afetando o valor das cotas dos fundos imobiliários, aumentando a atratividade da renda fixa. Mas isso indica que os fundos imobiliários estão baratos? Ou eles estão caros? Eles ainda podem cair mais? Será que agora é uma boa oportunidade de compra ou não é uma oportunidade de compra? Bom, infelizmente nós não temos como saber o que vai acontecer no futuro. Quem me dera saber exatamente o que iria acontecer no futuro ou o que irá acontecer no futuro. Eu poderia muito bem me tornar um milionário ou um bilionário. Mas nós não temos como saber com certeza o que vai acontecer. A taxa Selic pode subir mais ainda, o que prejudicaria mais ainda o valor da cota dos fundos imobiliários, ou ela pode recuar, o que começaria a beneficiar os fundos imobiliários. A única coisa que nós sabemos é que existem muitos fundos imobiliários cujos fundamentos não alteraram nada. Eles pagam bons dividendos e que, prejudicados pelo aumento da taxa Selic e também pela taxa de longo prazo, eles tiveram o valor de suas cotas reduzidas, afetadas pela concorrência desleal nesse momento com a renda fixa. E analistas acreditam que a taxa Selic deve aumentar ainda no primeiro semestre de 2025, mas que ela pode voltar a cair a partir do segundo semestre. E se isso acontecer, e aqui é apenas uma suposição, o valor das cotas dos fundos imobiliários ainda deve subir mais. No entanto, se a taxa Selic voltar a cair a partir do segundo semestre de 2025, talvez a hora de começar a comprar ou de comprar mais cotas de fundos imobiliários seja agora. Nós temos que nos lembrar que os fundos imobiliários eles pagam rendimentos mensalmente, isentos de imposto de renda, por enquanto. E essa é uma característica difícil de ser encontrada na renda fixa tradicional. E isso, para quem busca uma renda passiva, independentemente da volatilidade no valor das cotas, é uma característica interessante. No momento, o valor das cotas está baixo, com possibilidade de baixar mais ainda. No entanto, é algo que nós estamos visualizando a curto prazo. Os investidores de longo prazo, eles podem ver oportunidades na valorização quando a economia voltar a crescer e a taxa Selic voltar a cair. Então isso significa que existe potencial de ganho.
Assim que a taxa voltar a cair, a possibilidade de valorização das cotas dos fundos imobiliários, ela é real. Além disso, existe a possibilidade de valorização dos imóveis em um ciclo econômico mais positivo. Isso pensando nos fundos de tijolo. Por isso que a queda nos preços das cotas dos fundos imobiliários pode ser uma boa oportunidade para quem acredita na recuperação da economia a longo prazo. São momentos como este de incerteza que acabam gerando oportunidades para quem tem uma visão de longo prazo. O cara compra na baixa para ganhar na valorização futura dessas cotas. E nós temos ótimos fundos imobiliários, como fundos de shopping e fundos de logística, cujos fundamentos não se alteraram em nada. Eles continuam comprando mais imóveis e melhorando as suas carteiras. E estes FIIs se encontram hoje com um desconto interessante, já que o valor das suas cotas caiu bastante. Por exemplo, não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, mas o fundo imobiliário XPML, que é um fundo de shoppings, tem o seu valor de mercado hoje, quando eu gravo este vídeo, em R$ 103,01. Mas o valor patrimonial por cota deste fundo é de R$ 119,16. E o fundo XPLG11, que é um fundo de logística e que tem o seu valor de cota em R$ 96, ele tem um valor patrimonial por cota hoje de R$ 112,47. Já o fundo XPIN 11, que é um fundo industrial, está com o valor de cota em R$ 70,45, mas o valor patrimonial por cota é de R$ 105,76. Então reparem que o preço sobre o valor patrimonial destes fundos está bem abaixo de 1, o que seria um valor justo. Ele está em 0,86, 0,85 e 0,67 respectivamente. E essa é uma métrica a ser analisada quando se quer investir em fundos imobiliários. Isso significa que comprando hoje, essas cotas estão baratas. No entanto, nem todos os FIIs são iguais. Os FIIs de shoppings podem sofrer mais num período de juros altos. Isso porque a alta da taxa Selic, a alta da taxa de juros, pode inibir ou diminuir as compras feitas pelas pessoas físicas que frequentam esses shoppings. Enquanto os fundos de logística, como galpões e centros de distribuição, eles podem continuar com uma alta ocupação, isso devido ao crescimento do e-commerce. Por isso, mesmo com a alta da taxa de juros, diversificar entre renda fixa e fundos imobiliários pode ajudar a proteger a sua carteira. Por isso que uma abordagem balanceada pode te ajudar a obter tanto segurança, que é o que normalmente se consegue com a renda fixa, quanto crescimento e renda passiva, que é o que normalmente se consegue com os fundos imobiliários, aproveitando assim o melhor de cada classe de ativo. Agora, falando sobre o que eu costumo fazer em momentos como esse, de queda acentuada nas cotas, no valor das cotas dos fundos imobiliários, a ideia é de comprar mais fundos imobiliários, o tanto que eu conseguir comprar. Mas não comprar tudo de uma vez agora, por exemplo. Ir comprando aos poucos, porque nós não temos como saber até onde o valor das cotas pode cair, porque a gente ainda não sabe até onde a Selic pode subir. Assim que nós tivermos uma ideia de até onde a alta da Selic vai, aí sim nós podemos fazer compras maiores de fundos imobiliários visando a recuperação das cotas quando a taxa Selic começar a cair. Resumindo, apesar da alta da taxa Selic, os fundos imobiliários podem continuar sendo uma parte valiosa da carteira de quem quer rendimentos regulares e tem uma visão de longo prazo. Se a sua estratégia de investimentos é para o longo prazo e se você deseja construir uma renda passiva, pode ser uma boa ideia continuar considerando investir em fundos imobiliários, especialmente se houver uma boa diversificação da carteira de fundos imobiliários. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem também quer começar a investir. E me diga nos comentários o que você vai fazer em relação aos seus fundos imobiliários. Comprar mais ou vender? Semana que vem tem mais. Um grande abraço e vamos mudar de vida.